Oi, boa tarde, boa noite aí para todas, todos que estão entrando aqui na nossa live. Agradecer aí a quem vai participar. Hoje, nós aqui da CST-UIT vamos fazer um debate num momento bem importante para a nossa corrente. Depois de 19 anos dentro do PSOL, nossa corrente definiu sair do partido e manter a CST como uma corrente independente, socialista, revolucionária, internacionalista e continuar seguindo os passos que sempre seguimos, mantendo nosso programa, nossa política de independência de classe, internacionalista, e nós queremos fazer hoje esse debate com todos os companheiros e companheiras, porque acreditamos que temos que permanecer muito firmes nessa decisão nossa e continuar nossa luta por um governo dos trabalhadoras e trabalhadores e construindo a internacional, a UIT, Unidade Internacional de Trabalhadoras e Trabalhadores, da qual somos parte. Por isso, a gente vai dar começo agora, então, está entrando aí todo mundo igual. A gente queria primeiro saudar aos profissionais da educação, que de vários estados estão fazendo uma greves. Aqui no Rio de Janeiro, acabamos de vir de uma forte assembleia que votou continuidade de greve. Nesse momento, ainda está terminando o ato, por isso alguns companheiros e companheiras vão estar entrando, como também há outras categorias que estão em luta salarial, né, como os companheiros da EBSER. Hoje também aqui anunciaram que entra em greve os trabalhadores dos iFood. Então, nossa corrente desde já está participando nessa greve e saudamos os grevistas e estamos à disposição com todo o nosso apoio, né, para que essas greves ganhem e conquistem o que estão reclamando, né, que é o piso salarial nacional, que é a revogação do ensino médio. Então, nesse marco onde se iniciaram greves muito importantes, nós estamos fazendo aqui esse debate, que se vai iniciar aqui com uma apresentação de nossa companheira da Coordenação Nacional da CST, a companheira Rossi Messias. Então, esperamos aí, que o pessoal já está entrando aí, vamos ver aqui o chat. E estou passando já mesmo para a companheira Rossi. Antes, já que o pessoal está entrando aí, já vou anunciar aqui que nós estamos com nossa revista Correspondência Internacional, uma revista bem importante, onde está colocando como eixo a importante luta e a rebelião na França, assim como todas as lutas de apoio ao povo palestino e outras matérias. E essa revista já é a nossa campanha financeira, é a R$20. Esperamos que todos vocês peçam a nossos militantes e consigam colaborar com nossa corrente e também poder ler uma revista muito importante, interessante, aí com todos os dados das lutas internacionais. E também, para iniciar a apresentação da companheira Rose, a gente já está aqui com o nosso material, Porque a CST rompeu com o PSOL. Nós saímos hoje com esse jornal, com 10.000 exemplares do jornal, para estar na porta das fábricas, das escolas, das universidades, do metrô, dos transportes, das escolas, e poder levar nossa explicação, nosso recado e nossa política aos trabalhadores e trabalhadoras e estudantes, e poder conversar a importância que tem hoje esse debate e a necessidade de fortalecermos a corrente como uma organização independente, socialista e revolucionária. Então, desde já aí, toda a militância se prepara para organizar suas panfletagens, seus piquetes,
porque vamos já, desde hoje, já começamos a dialogar e estar com os trabalhadores e trabalhadoras nesse debate. Então, agora sim, eu vou passar aqui para a nossa companheira Rose, que vai iniciar essa apresentação. Boa noite a todos e todas e todes. A gente está aqui nessa atividade, como colocou a companheira Cláudia, agradecer a presença de todo mundo que está aqui conosco. Também vai falar nosso camarada Babá, que é um dos fundadores do PSOL e fundador também da nossa organização, da nossa corrente, além dos camaradas aí, Diego Vitello, de São Paulo, e a companheira Joyce, do Pará, companheiros que também são da Coordenação Nacional da CST. E esse debate é importante porque hoje nós queremos fazer um dia de reflexão, de discussão, para que a gente possa, entre todos, também traçar tarefas concretas, para a luta de classe. Por isso foi importante que a Cláudia começou também saudando uma importante greve que que está ocorrendo nesse momento. E é uma atividade importante para a nossa organização, e que a gente faz questão de fazer o debate com o conjunto, de forma coletiva, com o conjunto dos setores, da vanguarda, que nos segue, que lê o nosso jornal, que milita conosco nas frentes de atuação, porque com essa decisão nós queremos seguir dando combate para a construção de uma esquerda revolucionária, independente, sem patrões. E porque a CST, uma das correntes fundadoras do PSOL, que ajudou, que foi central no processo da coleta de assinaturas para legalizar o PSOL, depois de 19 anos construindo, o PSOL resolve romper com o partido. Nós rompemos com o PSOL porque o PSOL deixou de ser o PSOL. Ou seja, o PSOL de 2004, dos radicais, que tinha como essência a independência de classe, hoje não existe mais. O PSOL rasgou o seu projeto fundacional, o seu programa de origem, para apoiar e compor um governo de conciliação de classe. Essa é a nossa razão fundamental, que faz com que a nossa organização tome essa decisão muito importante. E aí eu queria ler um trecho para vocês aqui, que diz o seguinte: nossa base programática não pode deixar de se pautar num princípio, o resgate da independência política dos trabalhadores e excluídos. Não estamos formando um novo partido para estimular a conciliação de classes. Nossas alianças para construir um projeto alternativo têm que ser as que busquem soldar a unidade entre todos os setores do povo trabalhador. Por isso, nosso partido rejeita os governos comuns com a classe dominante. Lula entregou-se aos antigos adversários e voltou as costas às suas combativas bases sociais históricas. Transformou-se num agente na defesa dos interesses do grande capital financeiro. Esse trecho que eu acabei de ler não é de nenhum jornal da CST, não é de nenhum documento da CST, não está no site da CST, apenas. Esse é do programa do PSOL, do programa fundacional do PSOL. E esse programa fundacional do PSOL foi que, ao PSOL ingressar no governo, acaba de rasgar. Ou seja, o PSOL jogou na lata do lixo toda uma construção histórica de um programa que foi votado no Congresso Nacional de forma unitária por um conjunto de forças políticas que construíram o PSOL desde a origem. E nós rompemos com o PSOL porque nós mantemos esse programa. Por nossa coerência, nós mantemos esse programa. E o PSOL jogou na lata do lixo da história esse programa para compor o governo de conciliação de classe. Um governo que tem banqueiros, que tem gente do agronegócio, tem grandes empresários. Então, hoje o PSOL é parte do Ministério, junto com a Sônia Guajajara, no Ministério dos Povos Indígenas, compõe a vice-liderança com o pastor Henrique Vieira, junto com vários partidos da direita, possui cargos no segundo e no terceiro escalão no Ministério da Justiça e das Cidades,
E nós sabemos que existe muita ilusão no governo Lula, né? Nós viemos do governo Bolsonaro, a gente sabe o que significou esse governo genocida do Bolsonaro. Mas nós, ainda que nós compreendemos, nós não compartilhamos dessas ilusões, né? E não significa minimizar a extrema-direita. Nós tivemos, no segundo turno das últimas eleições, a nossa organização fez o voto crítico no Lula, saímos a votar e a fazer a campanha para derrotar o Bolsonaro, porque nós sabíamos da importância da derrota do Bolsonaro para a classe trabalhadora. Mas, em nenhum momento, a gente depositou nenhuma ilusão a esse governo de conciliação de classe. E a gente acha importante porque, enquanto socialistas, a gente tem que fazer uma análise crítica e de classe sobre esse governo, tanto sobre a composição quanto sobre as ações do governo. Sobre a composição, a gente está falando que o PSOL compõe um ministério, né, uma equipe ministerial, né, junto com vários ministros representantes da grande burguesia, dos banqueiros e até da extrema-direita. Nós estamos falando do José Múcio, por exemplo, que é o ministro da Defesa, que apoiou a tentativa de golpe de 8 de janeiro, que é do PTB, o partido do Roberto Jefferson, que todo mundo sabe que é um bolsonarista aí, convicto. Nós estamos falando da Daniela do Vaguinho, que é ministra do Turismo, do Juscelino Filho, que é ministro das Comunicações. Ambos fazem parte do União Brasil. União Brasil, para quem não sabe, é a federação do Partido Democrata e do Partido Social Liberal. A gente está falando dos democratas, do DEM, que é oriundo da ditadura militar e da Arena. Então, o PSOL compõe, ou seja, essa mesma equipe ministerial. E sem falar no vice Alckmin, que é uma figura histórica do tucanato, defensor, por exemplo, do setor reacionário da Igreja Católica, que é o Opus Dei. Mas também nas ações do governo, são 6 meses do governo. E nós temos a aprovação do arcabouço fiscal, ou seja, significa um ajuste capitalista brutal contra a classe trabalhadora, né, para pagar a dívida ao sistema financeiro, a dívida aos banqueiros. Nós estamos falando que o governo até agora não revogou nenhuma das contra-reformas, nem do Bolsonaro, nem do Temer. Os ataques à pauta ambiental estão latentes no país, basta ver o que foi a aprovação do marco temporal, que não tinha sido aprovado graças à heróica luta do povo indígena nesses últimos anos, e o Bolsonaro, as principais figuras da extrema-direita seguem impunes. Esse seria o balanço aí que a gente vê desses 6 meses. Sobre o arcabouço fiscal, é importante, porque não se trata de uma medida qualquer, uma medida que vai nortear os próximos, o governo até o final do seu mandato. Então, uma política central. E a gente tem que lembrar que o Lula, durante toda a campanha, inclusive no dia 1º de janeiro, durante a posse, no seu discurso, ele disse que ia revogar o teto de gastos. Denunciou o teto de gastos durante a campanha. Entretanto, agora, o arcabouço fiscal nada mais é do que um teto de gastos 2.0. Ou seja, visa limitar os investimentos na saúde pública, na educação pública. Significa que vai ter, sim, vai ser a dificuldade, por exemplo, para os trabalhadores de educação almejarem o piso, agora que estão fazendo uma heróica greve. Significa que vai ter menos recursos para a luta ambiental, para a pauta das mulheres, para a negritude, né? Para garantir o aumento salarial dos servidores públicos. Inclusive o arcabouço fiscal, por exemplo, impede que tenha concurso público. Então, se trata de uma medida brutal contra a classe trabalhadora. Mas muitos, sobretudo a esquerda em geral, faz uma campanha de que o problema é o substituto, né? Ou seja, foi o relator, né, que incluiu, que piorou realmente, o relator piorou o teto de gasto, o arcabouço fiscal. No entanto, apesar de que ele piorou, o arcabouço fiscal mantém a essência não mudou. Tanto é assim que o Lula, através de uma carta oficial, enviou
uma carta para o FMI, para o Banco Mundial, dizendo que ia fazer o arcabouço fiscal. Então, o problema não é o Lira, que, inclusive, o relator que piorou o projeto, foi feito em acordo, foi escolhido em acordo do governo junto com o presidente do Congresso Nacional, que, inclusive, o governo destinou 3 bilhões em emendas parlamentares para poder garantir e aprovar esse arcabouço fiscal. Por isso, é algo muito brutal contra a classe trabalhadora. Muitos podem dizer, bom, tudo bem, nós concordamos com vocês, mas o pessoal votou contra. É verdade, o pessoal votou contra. Mas é o mínimo que um partido que se diz de esquerda pode fazer. No mês de abril, teve o Diretório Nacional do PSOL, e teve um debate, eu fui parte, né, junto aqui com o companheiro Diego, que também está aqui na live, e teve um debate ali se o PSOL ia ser a favor ou contra o arcabouço fiscal, ou se o PSOL ia fazer emendas. Olha só, ou seja, em abril, ao invés da gente discutir no Diretório Nacional como enfrentar o arcabouço fiscal, como enfrentar essa medida capitalista, o PSOL estava discutindo se apoiar ou não, e acabou vencendo a tese das emendas. Só depois que as emendas do PSOL não passaram, que o PSOL votou contra. E o PSOL não chamou a mobilização para enfrentar esse arcabouço fiscal. Aqui nós fomos parte do ato contra o arcabouço fiscal, junto com as entidades do Serviço Público Federal, que chamaram atos em vários estados. Não tinha um parlamentar do PSOL. Uma vergonha. Um parlamentar do PSOL presente. Então, ou seja, é o mínimo que se podia fazer era votar contra. Ou seja, qualquer partido que fosse independente teria que ter chamado a mobilização para poder derrotar esse arcabouço fiscal, né? Que foi comemorado pela Bovespa, pelos banqueiros, pelo FMI, como eu falei anteriormente, né? Então, é uma medida que visa, sim, estrangular e muito os serviços, as políticas públicas nesse país. Também tem outro tema que eu queria tocar, que é o tema das pautas ambientais. Lógico, o Congresso Nacional Conservador viu que passou o arcabouço, queria passar a boiada, né? Aprovaram o marco temporal, né? E esse marco temporal, é importante a gente lembrar de que ele foi votado em caráter de urgência, não era para ser votado agora. No entanto, o governo, com as lideranças do governo, junto com o ministro Rui Costa e com o Alexandre Padilha, foram a favor de que se antecipasse e de que o marco temporal fosse votado em caráter de urgência, mesmo sabendo que se perigava passar como passou. Ou seja, o governo acordou essa votação do marco temporal. E significou, um ataque muito brutal às populações, aos povos indígenas, e também a luta pelo meio ambiente, porque nós sabemos o significado e a defesa do meio ambiente pelos povos indígenas. E, inclusive, o marco temporal foi também apoiado pelo ministro da Agricultura, que é um sojeiro do governo Lula. Então, sim, também o governo tem uma digital. O outro ponto também que é importante discutir sobre os ataques aí da pauta ambiental, que foi a medida provisória, né, a MP 1154. Essa MP ela que tratava sobre a organização dos ministérios, né? O relator Isnaldo Bulhões, do MDB, que é base do governo Lula, incluiu nessa MP uma medida que esvaziava tanto o Ministério dos Povos Indígenas, retirando essa prerrogativa da demarcação das terras indígenas, que é uma das pautas centrais da luta aí do povo indígena, e também retirou diversas cláusulas e prerrogativas também do Ministério do Meio Ambiente, também esvaziando esse ministério. E isso também foi aprovado, né? Então, ou seja, ainda que pode ser que alguma dessas medidas sejam revertidas, mas não muda de que o governo colocou sua digital em todos esses retrocessos aí da luta do meio ambiente para favorecer o agronegócio, para favorecer as multinacionais do campo. Então, isso é uma política bastante criminosa, inclusive agora, né, todo mundo está acompanhando esse debate em torno da perfuração
aí na foz do Rio Amazonas, né, para ver se tem petróleo ou não. O IBAMA tinha tido um parecer contrário a isso, e agora o IBAMA está discutindo reavaliar essa possibilidade. Ou seja, sabemos bem o que significa os danos ambientais aí para essa região e para todo o país, né? Então, e a Federação do Pessoal Rede sabia disso tudo desde o início, de primeira mão, e não tiveram uma política para denunciar essa política de ataque às pautas ambientais. Não chamaram a mobilização, não fizeram uma denúncia, e isso é muito grave, porque no dia da luta que se aprovou o marco temporal, tiveram mobilizações, né? E, infelizmente, o PSOL não foi parte dessas mobilizações. Não chamou as mobilizações. Bom, mas, em geral, a maioria dos setores falam de que a gente tem que estar com o Lula porque tem o perigo do Bolsonaro e da extrema-direita. Bom, esses retrocessos econômicos da pauta ambiental demonstram o caráter de classe desse governo, que está a serviço dos patrões. Mas também, na luta para enfrentar a extrema-direita, a gente não viu uma política consequente. Bom, de fato, o Centrão e o Lira estão fortalecidos. Segundo, a gente está vendo que o Bolsonaro segue impune. A gente está vendo que nenhum empresário, grande empresário, que financiou a tentativa de golpe do 8 de janeiro foi punido ou teve seus bens confiscados, né? Então, de verdade, toda a política da Frente Ampla não é ser consequente até o final contra a extrema-direita. No máximo, eles querem isolar, enfraquecer, tentar ganhar um setor da extrema-direita. Não à toa que no dia 1º de maio, as centrais sindicais, a CUT, chamou o governador bolsonarista, Tarcísio, para ser parte do ato do 1º de maio da classe trabalhadora, porque essa é a estratégia e a política da Frente Ampla, né? Por isso, toda essa tese de que temos que estar com Lula para lutar contra a extrema-direita e o bolsonarismo, na verdade, é uma cortina de fumaça para justificar a política de conciliação de classe dessas correntes, da direção do PSOL, que hoje, infelizmente, rasga o programa fundacional. Porque uma coisa é a unidade de ação para enfrentar a extrema-direita, outra coisa é governar junto com a burguesia, que é o que hoje está fazendo o PSOL. Porque, de fato, a luta contra a extrema-direita, ela é fundamental. E ela se dá através da mobilização, fortalecendo as greves, fortalecendo as lutas e construindo um projeto alternativo da esquerda sem patrões. Esse é o debate que a gente tem que fazer, porque, de fato, a luta contra a extrema-direita vai seguir. A luta por exigir a prisão do Bolsonaro e Augusto Heleno, que segue livre, vai seguir. A luta para que os empresários bolsonaristas sejam punidos, que financiaram o golpe do 8 de janeiro, vai seguir. E ela é fundamental. Ou, por exemplo, a própria política que o governo teve em relação ao GSI, que no 8 de janeiro serviu café e água para os golpistas. Ao invés do governo extinguir esse órgão, negociou com a cúpula das Forças Armadas e colocou um alto comandante aí do Exército, um alto general, para poder seguir e fazer os acordos aí com a cúpula militar, né? Por isso, e não significa, de nenhuma maneira, a gente minimizar a extrema-direita, né? Nós, no dia 9 de janeiro, no dia seguinte à tentativa de golpe, estivemos nas ruas, em todo o país, com a nossa militância, defendendo o governo diante de qualquer ataque golpista. E se tiver uma ameaça, vamos novamente às ruas. Mas isso jamais significa, mas mantendo a nossa independência política frente a esse governo. Porque nós queremos derrotar a extrema-direita, mas é nas ruas, é nas lutas, é fortalecendo um projeto de esquerda, como eu estava falando. Bom, mas muitos companheiros podem perguntar, tudo bem, a gente concorda com a CST, mas vocês não acham que tudo isso era possível fazer dando uma batalha interna no PSOL? Inclusive, alguns camaradas, né, até dizem, não, mas vocês vão enfraquecer a ala esquerda do PSOL, vai fortalecer aí a ala majoritária. Bom, desde que o PSOL foi fundado,
a nossa corrente, a CST, passou os últimos anos se alinhando aos setores da esquerda, batalhando para que o PSOL fosse um partido com independência de classe, de que o PSOL fosse pautado pelas lutas, para que também nas eleições apresentássemos um programa com independência de classe. Ao longo dos anos, fomos parte de todas as oposições de esquerda que o PSOL teve nos últimos 19 anos, sempre buscando confluir, falar com as correntes, com os setores independentes, a nível nacional, nos estados, buscando resoluções comuns que a gente pudesse fortalecer esse polo, fortalecer essa política da independência de classe. Inclusive, na eleição passada, a gente foi parte também do grande movimento dos 44% que gerou, que lutou para que o PSOL tivesse candidatura própria. Mas, ao PSOL entrar no governo, para nós, rompe uma linha que é uma questão de princípio. E nós demos uma batalha no último Diretório Nacional do PSOL de dezembro. No dia 17 de dezembro, no Diretório Nacional, teve um debate sobre isso. E até as vésperas do diretório, existia uma maioria contra a entrada do PSOL. Infelizmente, na véspera, à noite, as principais correntes mudaram de posição e resolveram respaldar a entrada da Sônia Guajajara no Ministério, resolveram respaldar a entrada dos militantes do PSOL no governo Lula. Infelizmente, só a CST apresentou uma resolução contrária. Nós lamentamos muito, mas essa foi a verdade, porque todas as correntes aprovaram essa tese da direção majoritária de que era necessário fazer parte do governo. Mas nós seguimos a batalha nos últimos meses. Na reunião do DEM de abril, que eu comentava aqui com vocês aqui, que se debateu o arcabouço fiscal, nós voltamos novamente ao debate, porque o PSOL, pela primeira vez, estava se discutindo se podia apoiar ou não a medida capitalista. Algo inédito, nunca aconteceu. Nem em 2015, 2016, quando o PSOL estava na defesa da Dilma, quando a maioria do PSOL estava na defesa da Dilma. Mesmo naquele momento, o PSOL foi contra o ajuste fiscal da Dilma e do ministro Levi. Mas por quê? Porque existia um debate de fundo, que o PSOL estava no governo, que o PSOL é parte do governo, por isso a gente voltou a colocar a necessidade que o PSOL tinha que entregar os cargos, incluindo o cargo também do Henrique Vieira, que é líder do governo. Infelizmente, também nós ficamos sozinhos nessa defesa. Então, ou seja, qual é a questão? É que, de fato, as correntes de esquerda que fundaram o PSOL, que defenderam esse programa que eu li para vocês, mudaram. Não foi a CST, eles mudaram. Nós, quando aprovamos esse programa, era um programa da independência de classe, surgiu para enfrentar a conciliação de classe do PT. Então, esse programa, ele segue vivo, ele segue sendo necessário. O problema é que as correntes fundadoras do PSOL mudaram de forma muito lamentável e muito respeitosa com os camaradas. E por isso, no PSOL, não tem mais possibilidade de fazer essa disputa, justamente por isso. Então, ou seja, mantendo a nossa coerência, por isso nós rompemos com o PSOL, porque o PSOL é parte de um governo, sustenta um governo, compõe um governo a serviço das multinacionais, dos grandes empresários e do agronegócio. Muita gente pergunta, a CST, o que vai acontecer com a CST? Bom, nós somos uma organização, como falou aqui a companheira Cláudia, socialista, revolucionária, vinculada a uma internacional, a Unidade Internacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, e vamos seguir como uma organização. E vamos seguir defendendo esse legado de 19 anos atrás. Vamos seguir onde a gente nunca saiu, que é das lutas, das mobilizações, das greves, com a nossa militância fortalecendo a greve da educação no Rio de Janeiro, com a nossa militância na juventude fortalecendo a luta para que o movimento estudantil seja um movimento independente do governo, que se paute pela luta dos estudantes. Vamos seguir lutando e fortalecendo as chapas antiburocráticas nos congressos sindicais, nas eleições sindicais, como vamos fazer agora com a chapa 1,
no Sintuf, vamos seguir defendendo a pauta ambiental contra o marco temporal e contra qualquer tipo de retrocesso que ataque o meio ambiente e os povos indígenas, vamos seguir lutando em defesa das pautas feministas, vamos seguir lutando em defesa da negritude e vamos seguir dizendo que é necessário construir uma esquerda independente, sem patrões, para que governe a classe trabalhadora, as trabalhadoras, os trabalhadores, e que o que a gente necessita, de fato, é um Brasil socialista para acabar com as mazelas que vive o nosso povo. Por fim, esse é um chamado que a gente quer fazer, o conjunto dos dois e das camaradas que estão aqui nessa live, convidar vocês para virem fortalecer essa ST, para vir fortalecer esse projeto coletivo, porque mais do que nunca é necessário fortalecer uma esquerda consequente e independente. Obrigada, gente. Passo aqui para a Cláudia. Ok, obrigada, companheira Rose. Excelente explanação sobre nosso posicionamento nessa conjuntura e o debate de fundo que a gente está fazendo do que significa hoje o PSOL e o posicionamento que nós consideramos muito correto da CST de saída e de fortalecimento de nossa corrente como uma organização independente, socialista, revolucionária e internacionalista. Então, a partir desse debate agora, vou passar a palavra aqui para um companheiro muito importante para a nossa corrente, é um dirigente histórico, coerente, lutador, conhecido como um dirigente piqueteiro, e que sempre esteve do lado da classe trabalhadora e, consequentemente, lutando pelo socialismo e internacionalismo. E é nosso companheiro Babá, agora que vai fazer sua intervenção na nossa live. Bem. Boa noite, companheiros e companheiras. Nós estamos aqui justamente que a companheira Rose já explanou todo o processo de que nos levou a sair do PSOL. Porque não dá mais para ficar num partido que tem dono, né? Agora o PSOL tem dono. Basta ver a declaração de Boulos, que almeja ser candidato a prefeito de São Paulo, né, que não moveu uma palha para a construção desse partido, mas a declaração dele para a jornalista da Globo foi o seguinte: o PSOL é base do governo, seguirá sendo base do governo, vai votar a reforma tributária, vai votar o conjunto das agendas do governo e, portanto, não dá para fazer tempestade em copo d'água. Agora vejam, né, o que é a tempestade que o Boulos diz em copo d'água. Quer que o pessoal, e pelo visto é o que ele está determinando, vote todas as emendas, todo o processo, tudo que o governo determinar. E isso nós queremos colocar aqui porque nós já tivemos esse enfrentamento em 2003. E muita gente achava que nós não deveríamos enfrentar o governo Lula, porque, na verdade, essa situação não pode continuar. E nos pressionaram. Essa é a realidade, né? E nós afirmamos que o pessoal tem que enfrentar banqueiros, a grande burguesia, tanto do campo como da cidade, porque esse filme nós já vivenciamos. E basta ver o que aconteceu com a dívida pública, né? Isso do governo Fernando Henrique para cá, para poder nós fazermos essa análise. Quando o Fernando Henrique, que foi o aplicador do plano econômico neoliberal, começou o seu governo, já tinha dívida do governo federal, dos municípios, dos estados e das estatais, que perfaziam 153 bilhões de reais. Foi isso que ele
enfrentou e que ele mesmo implementou. Porque, para pagar essa dívida, o que acontece é que o governo fez todo o jogo do empresariado e não pagou. Entendeu? Não pagou porque quem pagou foi a classe trabalhadora. E veja bem, após 3 anos do governo Fernando Henrique, essa dívida já estava em 306 bilhões de reais. E, no final do governo FHC, a dívida interna já estava em 892 bilhões de reais. Esse é o resultado. Quem leva sempre são os banqueiros. É o que aconteceu. Lula assumiu. Ao invés de fazer a auditoria da dívida, como ele sempre defendeu, essa situação é importante ressaltar que Lula trouxe Henrique Meirelles, do Banco Boston, para dirigir e ser presidente do Banco Central, além de ter colocado o Sarney na presidência do Senado. Esse foi o início do governo Lula, né? Trouxe um banqueiro para justamente dirigir a economia brasileira. E Henrique Meirelles fez todo o jogo dos banqueiros. E esse jogo foi drástico para a classe trabalhadora. Queremos colocar essa situação porque, dando um exemplo, no último ano do governo Lula, né, foi 44,93% só para juros e amortização da dívida, enquanto para saúde foi 3,5%, para educação 2,7%, para saneamento básico, que é doença na veia, 0,01%. Isso foi o que aconteceu dentro do governo, por dar prosseguimento a essa política econômica neoliberal e que, o mais incrível que pareça, o Fernando Henrique privatizou 70% das empresas estatais, arrecadou 100 bilhões e pagou 800, na verdade, de 92 bilhões. E largou essa dívida para o Lula assumir. Mas o Lula não veio enfrentar os banqueiros, como não está enfrentando agora. Essa situação é importante ressaltar, porque os exemplos são muito graves. Nós queremos colocar essa situação porque um dos grandes programas do governo Lula foi o Bolsa Família, não é isso? Mas nós queremos dar um exemplo para ver as comparações, né? O Bolsa Família para quase 13 milhões de pessoas, famílias, né? Não é pessoas, é famílias. Esse contexto, tá? Essa situação, nós queremos colocar aqui que o governo Lula, em um ano, para o programa Bolsa Família, para beneficiar 13 milhões de famílias, 39 milhões de pessoas, o governo Lula gastou 12 bilhões. E para os banqueiros, naquele ano, foi gasto para pagar aos banqueiros 1 bilhão 739 milhões ao dia. Ou seja, o programa Bolsa Família gastou, na verdade, o equivalente a 6 dias e algumas horas do que foi pago aos banqueiros. Portanto, mostrando claramente que este processo não pode continuar. E, nesse sentido, é que nós decidimos, nesse contexto, já em 2003, enfrentar e combater o governo Lula e os seus programas. A reforma da Previdência foi o primeiro programa, o projeto que Lula apresentou na Câmara dos Deputados, para atingir todos os servidores públicos federais. E nós acompanhamos as mobilizações, as lutas, as greves dos servidores públicos e, por isso, fomos punidos. Porque, no final, os 4 parlamentares que votaram contra, que fui eu, fui o deputado
que nesse contexto não está mais hoje no PSOL, tá certo? Mas a Heloísa Helena e a Luciana Genro, nós 4. E nos colocaram em comissão de ética. Ora, vejam, porque nós tínhamos desrespeitado a política do governo. E dessa comissão de ética resultou um processo que nós fomos expulsos do PT no final de 2003. E isso, a reunião do Diretório Nacional aconteceu num hotel de 5 estrelas em Brasília. Esse era o PT que já estava todo modificado à época. E fomos expulsos. E por isso mesmo, nós saímos, no ano de 2004, o primeiro semestre inteiro, viajando por esse país e coletando quase 500 mil assinaturas e conseguimos a legalização do PSOL. Mas era um PSOL para poder enfrentar toda essa política que já vinha sendo, na verdade, comandada pelo governo Lula. Essa situação, companheiros, chegou a tal ponto que no debate que foi travado, o Lula chegou a declarar que ele, as palavras dele, seguinte, preferia trocar o radical babá, pelo radical dissidente do MDB, Gedel Vieira Lima. E o Lula ficou com ele. E o Gedel Vieira Lima se envolveu em um monte de corrupção, não é certo? Essa era a troca que o Lula propunha e que também eu fiz uma declaração que chocou muito o governo, dizendo que o que acontece, na verdade, é que o ministro Palocci, que era ministro da Fazenda, que eu dei uma declaração dizendo que nem não respeitaria o Palocci nem como médico, porque ele era médico, pois o ajuste fiscal iria colocar o país na UTI, como colocou, tá certo? E essa situação, quem paga o preço de tudo isso é a classe trabalhadora. Isso nós vemos permanentemente esses fatos acontecendo. E, portanto, não dá mais para aceitar aliança com a burguesia. É por isso que nós da CST estamos saindo do PSOL, porque, infelizmente, o PSOL que surgiu do enfrentamento agora está, na verdade, compondo o governo, com cargos, ministérios, e, como diz o Boulos, para votar tudo o que o governo quer. E essa situação, nós queremos colocar aqui que o pessoal que surgiu enfrentando os banqueiros, agora está lá caladinho, porque essa é a verdade, com tudo o que o governo Lula vem implementando. E as alianças que o governo Lula vem mantendo ampliou, tá certo? Porque se antes a aliança era Sarney, do MDB, Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, o Lula chegou a apoiar o Benedito Lira para o Senado contra a Heloísa Helena e elegeu o Benedito Lira. E quem é Benedito Lira? É o pai do presidente da Câmara que está aí a atacar os interesses da classe trabalhadora. E lá no Pará é pior ainda, porque o pessoal que é prefeita de Belém, tá certo? A prefeitura de Belém está como, Edmilson? Está lá ao lado de Helder Barbalho, filho do Jader Barbalho. Essa situação é muito grave para o nosso partido e nós não podemos aceitar. Por isso, companheiros e companheiras, nós da CST, nesse momento, tomamos uma posição, estamos sendo pressionados por companheiros que dizem, mas como vocês vão romper uma corrente, na verdade, apenas romper com o pessoal que vocês construíram? Infelizmente, esse pessoal que está aí não foi o pessoal que nós construímos em 2004. Justamente porque está seguindo todas as orientações que o governo determina. Portanto, encerro aqui para dizer aos companheiros e companheiras que a nossa luta, ela está ligada à luta da classe trabalhadora. A CST
como sempre, a corrente socialista das trabalhadoras e dos trabalhadores vai continuar a sua luta em defesa da classe trabalhadora, do povo pobre, do que estão aí marginalizados, nas greves, nas lutas que estão acontecendo. Esse é o papel que nós sempre cumprimos e vamos continuar cumprindo. O que nós não vamos fazer é ser submisso a um governo que está aí seguindo as ordens do imperialismo e que o que está estabelecido, finalizo para colocar dados que são, porque o Bolsonaro, só no ano passado, pagou 1,878 bilhões de reais de juros e amortização da dívida. E o que está colocado para esse ano é que o governo Lula vai pagar 2,536 bilhões. E ainda diz que não tem dinheiro para dar um aumento real ao funcionalismo público. Os 9% que o Lula deu ao funcionalismo público, que infelizmente não houve luta para poder reivindicar os seus direitos, né, foi gasto 11 bilhões de reais, para 9% e para R$200 no Vale Alimentação, 11 bilhões. Mas para os banqueiros está reservado 2,536 bilhões, que é justamente o que o governo fez para votar o arcabouço fiscal. E é o arcabouço fiscal para garantir que não vai faltar verba aos banqueiros para pagar esse juro absurdo, que faz falta à classe trabalhadora, porque somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que pagamos o preço de tudo isso. Por isso, nós da CST estamos fora do PSOL para continuar as nossas lutas e não aceitar a capitulação que o PSOL vem tendo com relação ao governo Lula e aos banqueiros. Ok, obrigada, Babá. Aqui no chat a gente tem várias perguntas. O Josué aqui pergunta qual é o projeto da CST, o que a CST vai fazer e se ainda somos do PSOL. O Leonardo está perguntando o que deve pautar a esquerda, se é o programa ou ampliação da base eleitoral, se devemos fazer tudo para preservar os mandatos ou não. Então, tem outras perguntas aqui também para o companheiro Babá. Coloca que é central o tema da dívida para a esquerda, o que Babá acha. Também pergunta se o Babá se arrepende de votar contra a reforma da Previdência e fundar o PSOL. E essas perguntas aqui vão ser respondidas aqui no final, né? Com o fechamento aqui dos companheiros Babá e Rose. Mas agora a gente quer passar a palavra para a companheira Joyce Souza, que também é da Coordenação Nacional da CST e da Regional Pará. E agora já está aí a Joyce, vamos dar então a palavra para ela. Boa noite, companheiras, companheiros que estão nos assistindo. Muito obrigada pela participação, por estar aí dando um tempo da sua noite para nos ouvir, para debater com a gente. Eu sou a Joyce, sou servidora pública federal, sou da CST e também fui até 2022 membro do Diretório Municipal do PSOL. E nós nos retiramos, entregamos todos os nossos cargos no diretório no momento em que o PSOL resolve federar com o partido burguês, que é a Rede Sustentabilidade, que desde seu DNA foi financiado por setores ligados aos bancos, ao Itaú em específico, e que tem um programa que nada se parece com o programa fundacional do PSOL. Então, ali já também se expressava muito dessa perda de dependência de classe que o PSOL vem tendo ao longo do último período. Queria, a partir da importância desse debate da independência de classe, do porquê nós rompemos com o PSOL, e nós queremos debater a fundo essa necessidade de construir uma alternativa de esquerda com independência de classe. Não é um termo vazio, não é um debate meramente teórico. A gente quer debater a fundo o que significa compor
governos com os patrões, compor governos de conciliação de classe. E, na nossa opinião, isso é uma tragédia para qualquer organização de esquerda. Significa compor governos com os nossos inimigos, significa cair na ilusão de que é possível conciliar a luta por nossos direitos com o setor que quer atacar esses direitos, que quer retirar esses direitos. Então, é um debate que é fundamental e a gente quer baixar a terra com vários exemplos do porquê é uma tragédia, do porquê é um equívoco a conciliação de classes. Há um ano atrás, cerca de um ano atrás, quando Lula reúne com o setor do agronegócio mato-grossense, representante do agronegócio sul-mato-grossense, Nery Geller, o Fávaro, que hoje é ministro da Agricultura, e que reúne com esse setor, que é o setor que articulou, que criou, que impulsionou o projeto do marco temporal, mas não só o projeto do marco temporal, como também o PL do veneno e vários outros ataques no Congresso contra os povos indígenas e contra o meio ambiente. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, disse que era uma tática meramente eleitoral, que aquilo não definiria o que se faria dentro do governo, que aquilo não definiria. Um ano atrás, o Juliano Medeiros falou isso. E o que a gente tem hoje? A gente tem esse setor, junto com o Congresso, aprovando o marco temporal, que é um grande ataque, um dos principais ataques que os povos indígenas sofrem desde a Constituição Federal. Que, inclusive, o Carlos Fávaro estava na semana da aprovação do marco temporal, ministro da Agricultura do governo Lula, estava no Roda Viva defendendo o marco temporal. A Simone Tebet, ministra do Planejamento, que hoje está sendo convidada para uma plenária com as centrais sindicais, tem terras no Mato Grosso do Sul, disputa a terra com os povos indígenas do Mato Grosso do Sul. Aliás, disputa terras indígenas, é uma invasora de terras indígenas lá no Mato Grosso do Sul. Então, esse, para nós, é um exemplo categórico do quanto é uma tragédia tentar conciliar interesses totalmente opostos. É uma tragédia compor esse governo. Então, é esse debate que faz os companheiros de que tática eleitoral não define o governo mais do que nunca e, infelizmente, foi provada da pior forma que não é real. Os companheiros da direção do PSOL também dizem que essas alianças, que essa forma de governar é necessário para garantir governos populares, para garantir governos progressistas. É o debate que faz o Edmilson Rodrigues aqui em Belém para justificar a composição do seu governo, para justificar a sua relação de parceria, de amistosidade com o governo dos Barbalho. É um argumento que diz que não, a gente precisa, porque não tem jeito, a gente tem que se aliar com esses setores para garantir a governabilidade. Isso também é mentira, para a gente é uma tragédia, porque é o contrário, ao invés de garantir conquistas, esse tipo de leva a um governo desastroso, como é a Prefeitura de Belém na administração do PSOL. O governo Edmilson fez uma grande traição com a população trabalhadora, porque uma das suas grandes promessas era resolver o problema do transporte público em Belém. Belém padece com ônibus lotados, com falta de ônibus, com passagens caras, e a primeira coisa que o governo faz, ao invés de enfrentar a máfia do transporte, é aumentar o valor da passagem. E, inclusive, reprimir os estudantes. A Guarda Municipal vai e reprime estudantes, inclusive filiados do PSOL, e reprime estudantes que estavam protestando contra o aumento da passagem. Ou que ataca os servidores municipais, que não dá o aumento, que não atende a pauta dos servidores municipais. Então, esse tipo de governo é uma tragédia. E isso se repete em várias outras situações. O PSOL também compõe o governo no estado da Bahia, o governo do Jerônimo Rodrigues, do PT, que tem o vice do MDB, que é a continuidade do governo Rui Costa, que militarizou escolas, que também atacou servidores, que tem uma das PMs mais letais do Brasil, e o PSOL empresta seu prestígio para blindar esse tipo de governo. Então, ao nosso ver, a conciliação de classes, ela fortalece essas alternativas de direita, ela fortalece esses governos, esses setores oligarcas, como é o governo dos Barbalho aqui.
que é composto diretamente pelo PT e pelo PCdoB e indiretamente pelo pessoal por meio da prefeitura, que é uma prefeitura amiga do Helder Barbalho. Que se pega o Instagram do Edmilson, toda semana tem foto do Edmilson abraçado com o Helder Barbalho, dando parabéns, feliz aniversário para o nosso governador. Um governador privatista, que privatizou as rodovias, que quer privatizar a companhia de abastecimento, que está defendendo a exploração de petróleo no foz do Rio Amazonas, que defende a privatização de terras de florestas públicas na Amazônia. Também é um projeto totalmente inimigo da nossa classe e que a esquerda paraense, os principais partidos da esquerda blindam, ao invés de estar construindo uma alternativa de esquerda, uma oposição consequente nas ruas, ao invés de estar colocando os sindicatos à luta contra esse governo, denunciar que é um governo burguês e que nos ataca, blinda esse governo com a placa de governo progressista, que não é um governo de uma oligarquia assassina de sem terra, que governa o Pará há anos e que nada se parece com nada de progressismo. Então, esse tipo de projeto está mais do que comprovado que não serve, que não atende, de fato, não vai resolver de fato os problemas da classe trabalhadora. Então, batalhar contra esse projeto, por um projeto de independência de classe, é uma necessidade. E é por isso que hoje, infelizmente, o pessoal não mais cumpre esse papel, ao ter escolhido o caminho da conciliação, ao ter escolhido se abraçar com esse tipo de governo, ao ter escolhido compor esse tipo de governo. Então, é em nome disso que se aplica vários ataques, é em nome disso que se silencia frente a diversos ataques. Outro argumento que muitos companheiros colocam, inclusive muitos companheiros da forma mais honesta possível colocam, é o medo da extrema-direita, é o medo de que fazer críticas ao Lula, enfrentar os ataques do Lula, fortaleceria a extrema-direita. Mas o que é que fortalece de fato a extrema-direita? É defender os mesmos projetos que a extrema-direita defendia, como o marco temporal, ou como a reforma administrativa, que muitos já colocam como um dos próximos passos do governo Lula, aplicar algum tipo de reforma administrativa, enquanto os servidores passaram todo o último período batalhando para garantir em defesa do serviço público e contra a reforma administrativa. É não revogar as reformas e os ataques do Bolsonaro, é isso que vai enfraquecer a extrema-direita, ou é batalhar por um programa que de fato resolva as necessidades da nossa classe? Então, esse é um debate que para a gente é fundamental. Nós não achamos que fazer críticas e enfrentar os ataques do Lula fortalece a extrema-direita. É o contrário. É quando a esquerda chega no poder e governa aplicando os mesmos ataques da direita, é que a extrema-direita se fortalece. Então, para enfrentar de fato o bolsonarismo, para enfrentar de fato todas as vertentes da direita, todas as vertentes burguesas, é importante uma esquerda combativa com independência de classe. E, por fim, para ir colocando outro debate aqui também, é do quanto esse projeto também enfraqueceu e praticamente, na verdade, aniquilou a democracia e o debate interno dentro do PSOL. Congresso a congresso, os debates têm sido mais escamoteados, têm sido mais dificultados, têm sido mais burocratizados. Seja no Congresso de 2021, seja no Congresso que se aproxima agora, em que se exige um número se exige um número irreal para que se escreva uma tese de mais de 1.000 nomes para poder ter o direito de escrever sua tese, e só quem escreve tese pode fazer as suas defesas nas plenárias estaduais e municipais. Então, quando se exige isso, é para silenciar as minorias, é para silenciar as correntes menores para que não possam apresentar as suas teses, ou quando se faz uma filiação em massa que, de forma totalmente obscura, que não responde de fato ao que é o trabalho orgânico do PSOL, em que vai transformando o PSOL em um partido de filiados e não mais um partido de militantes. Ou quando se elimina os debates, se elimina a necessidade de que quem participe, quem vota, sejam as pessoas que estão nos debates, que estão ouvindo os debates, que estão participando do Congresso,
e quando se passa a uma votação em urna, que nem sequer RG é necessário apresentar. Então, é um tipo de congresso que favorece a fraude e aniquila a democracia interna. Então, essa perda de independência do PSOL, essa burocratização do partido também se reflete nos debates internos, e por isso também a gente não vê mais espaço para um debate, espaço para disputa, como alguns companheiros colocam, que é importante disputar por dentro, e como a companheira Rose bem colocou, o que nós vemos é que em todas as batalhas que a gente deu, infelizmente essas correntes não estiveram. Então, para ir concluindo, colocar a necessidade de fortalecer uma extrema esquerda, um projeto alternativo de fato e com independência de classe. E nós queremos fazer um chamado a todos e todas a vir construir a CST. Nós não entendemos o partido como uma legenda eleitoral. Muitos colocam, vocês não são partido porque não tem legenda. Não é uma legenda que define. Claro, nós queremos crescer, nós queremos ser uma organização potente, queremos organizar e dirigir a nossa classe. Mas um partido se compõe de programa, de política e principalmente de coerência. E nós convidamos a construir uma organização que tenha coerência para defender os direitos da classe trabalhadora, da juventude, das mulheres, dos indígenas, dos negros e negras. Porque, infelizmente, a alternativa da esquerda institucionalizada, que compõe governos com a burguesia, só tem trazido ataques e fortalecido projetos patronais e ultra-reacionários, como é o projeto bolsonarista. Então, é importante fazer esse debate, é importante avançar por um programa alternativo. Então, vou me despedindo aqui, acho muito importante esse debate, vamos fazer outros debates e convidar todos vocês a estarem com a gente, todos e todas, e a vir construir conosco a corrente socialista de trabalhadoras e trabalhadores. Muito obrigada. Obrigada, Joyce. Aqui chegou outra pergunta bem importante, né, do companheiro Rolando, da FASUBRA. Como será a unidade das esquerdas independentes e de luta? Não será tarefa fácil, precisaríamos de muito diálogo. Com certeza, vai ser uma pergunta muito boa para responder aqui no final, principalmente para nós, da CST, que sempre brigamos, né, por ter unidade na luta com os lutadores, e também, sempre, desde nosso internacional, um dos nossos lemas principais é a unidade dos revolucionários. Bom, agora a gente vai passar a palavra para o companheiro Diego Vitello, também da Coordenação Nacional da CST, dirigente do Sindicato de Metroviários de São Paulo. Já Diego está aí. E antes de que Diego comece, no início a gente falou que aquela carta onde nós explicamos por que a CST rompeu com o PSOL, que felizmente teve mais de 100 mil visualizações ontem, está já impressa, temos 10 mil exemplares, nós já estamos na rua com ele, nas portas das fábricas, das universidades, dos locais de trabalho, das escolas, e muitos dos companheiros que estão participando aqui, queremos pedir para eles também que nos ajudem a divulgar, a panfletar, a levar para seus locais de trabalho, que percam nossos militantes nas nossas sedes, que é muito importante fazer esse debate hoje, na situação que a gente se apresenta, como muito bem colocaram aqui os companheiros e companheiras que falaram anteriormente. Bom, agora sim, que já fiz aqui minha propaganda, vamos dar a palavra aqui ao companheiro Diego. O Diego já está aí preparado, então. Bom, vou lá, então. Em primeiro lugar, boa noite a todos os companheiros, companheiras que nos assistem aqui. A gente fazendo esse debate histórico e tão importante, né, para a nossa corrente, e também importante para a gente pensar os rumos da esquerda brasileira. Eu queria tratar centralmente de algumas tarefas que nós temos na conjuntura
que para nós são determinantes, né, que envolvem desde o apoio às lutas em curso, né, eu vou falar um pouco delas, até a defesa de um programa emergencial para a classe trabalhadora, né, porque a gente sabe que a crise do país é imensa e nós precisamos ter medidas e propostas para que a gente possa dar uma saída do ponto de vista da nossa classe para essa crise que o país vive hoje. Primeiro, apoio total à luta da educação no Rio de Janeiro, todas as lutas da educação que houveram nos últimos meses. Nós fizemos aqui no metrô de São Paulo também, eu sou metroviário, fizemos uma importante greve no dia 23 de março, e nós achamos que há uma tendência no próximo período a haver lutas, a haver greves, a haver mobilizações, porque a nossa classe vive uma crise muito grande, o poder de compra nos nossos salários é cada vez menor, para metade da população economicamente ativa, para metade da nossa classe no país, hoje não tem nem direitos mínimos trabalhistas, não tem nem os direitos garantidos pela CLT, então são inúmeros desafios que nós temos e apoiar cada luta em curso, com certeza, é uma tarefa de todos os socialistas, de todos os revolucionários, de todos os lutadores da classe trabalhadora. Estamos também num momento onde a luta contra o arcabouço fiscal, que já foi falado aqui, ganha uma importância, né? Estão ocorrendo plenárias pelo país. Ocorreu uma semana passada aqui em São Paulo, no dia 13, na terça-feira que vem, nós temos um ato aqui em São Paulo contra o arcabouço fiscal. Então, estar nessa luta também é muito importante. O arcabouço fiscal é, sem dúvida, o primeiro grande ataque vindo desse governo, vindo do governo Lula, que contou com os votos das bancadas do PT e do PCdoB. É importante frisar isso. Então, a gente está organizando também, somos parte da organização dessa luta contra o arcabouço fiscal. Mas eu queria me ater a um programa, as medidas que nós consideramos bastante importantes a gente levantar nesse momento, medidas emergenciais, e dizendo desde já o seguinte, que, infelizmente, nenhuma dessas medidas é defendida pelo governo Lula-Alckmin. Nenhuma dessas medidas. Então, isso também nos faz romper com o PSOL hoje, porque o PSOL hoje sustenta esse governo que não é capaz de defender nenhuma das medidas que nós consideramos essenciais para mudar a realidade brasileira para melhor para a classe trabalhadora, né? Uma delas é o aumento geral de salários, né? Juntamente com a central que a gente participa, que é a CSP com Lutas, nós temos a proposta de dobrar imediatamente o salário mínimo. Isso é fundamental. O salário mínimo que o Lula deu no dia 1º de maio de R$ 1.320 não dá para quase nada. Todo mundo aqui que está assistindo, a gente faz supermercado, o pessoal paga aluguel, a gente sabe como é que está a realidade no Brasil. R$ 1.320 é praticamente impossível sobreviver no Brasil hoje. Então, é preciso imediatamente dobrar o salário mínimo rumo ao salário mínimo do Diese. Departamento Intersindical, o Diese, considera que o salário mínimo fundamental seria mais de R$ 6.500 para sustentar uma família. Ou seja, um salário mínimo muitíssimo maior do que nós temos hoje no Brasil. Então, nós temos que rumar para o salário mínimo do Diese, começando por dobrar os salários. Revogação das contras-reformas. A reforma da Previdência ameaça o direito à aposentadoria de toda uma geração. E já os que estavam para se aposentar estão sendo muito prejudicados. Mas a geração que está hoje na faixa dos 20, dos 30, dos 40 anos, está com a sua aposentadoria ameaçada. É possível que a gente não consiga se aposentar pelas regras que foram mudadas a partir do governo Bolsonaro. Revogar essa contrarreforma é fundamental, na nossa opinião. Infelizmente, o governo não se propõe, pelo contrário, já falou que não vai revogar. A reforma trabalhista, que garantiu trabalho intermitente, garantiu uma série de retirada de direitos que os trabalhadores conquistaram com sangue e suor historicamente, com muitas greves, muita luta, muita mobilização.
esses direitos que foram retirados pela reforma trabalhista. Por isso, a gente tem que revogar essa reforma também. Defender a revogação da reforma é algo básico para todos nós que defendemos os direitos trabalhistas, a ampliação dos direitos para a nossa classe. Pelo contrário, nós precisamos de mais direitos. O STF, na semana passada, garantiu que os trabalhadores de aplicativos não tenham direitos trabalhistas. Votou isso, o ministro Alexandre de Moraes votou essa medida reacionária. Nós nunca tivemos confiança nesse STF. É uma vergonha que parte da esquerda brasileira ainda siga chamando a confiar nesse STF como um baluarte da luta contra a extrema-direita. Não é. Não é. Quem não garante direito trabalhista para a nossa classe não garante a luta contra a extrema-direita. Essa é a realidade. A reestatização das empresas privatizadas. O metrô de Belo Horizonte, aí eu quero dar um exemplo da minha categoria em nível nacional. O Lula, durante a campanha eleitoral, foi para Belo Horizonte, disse para a presidenta do sindicato, a Alda Santos, que é metroviária lá, que não privatizaria o metrô de Belo Horizonte. Meses depois, o que aconteceu? O governo assinou a medida que tinha começado no governo Bolsonaro em dezembro, foi assinada pelo Lula. O metrô de Belo Horizonte foi privatizado pelas mãos do atual governo. Nós defendemos o contrário. Além de reestatizar o metrô de BH, tem que reestatizar as outras empresas que foram privatizadas. Que é essa ciranda financeira de entregar patrimônio público a preço de banana na mão da iniciativa privada. Além disso, a luta contra o marco temporal, que já foi falado aqui, fundamental para nós, é o agronegócio e o latifúndio querendo avançar sobre terras indígenas. A luta está ocorrendo aqui em São Paulo. No domingo nós tivemos um ato contra o marco temporal, lá no Pico do Jaraguá, lado a lado, ombro a ombro, com a comunidade indígena de lá. A punição aos golpistas do 8 de janeiro. A Rose colocou muito bem, não foi feito praticamente nada perante aos que deram aquela tentativa de golpe no 8 de janeiro. Não tem nenhum grande empresário preso. Nós defendemos a prisão do Bolsonaro. Nós não vamos abandonar a bandeira de que o Bolsonaro tem que estar preso. Não vamos abandonar. O governo não fala um pio sobre isso. Nós vamos seguir dizendo, o Bolsonaro tem que estar preso. Os empresários que financiaram o 8 de janeiro têm que estar presos. Não é possível lutar de forma consequente contra a extrema-direita sem levantar essa bandeira, sem levantar isso como parte do nosso programa. Nós sim estamos preocupados com a extrema-direita, por isso que a gente defende isso, que nos acusam do contrário e que estão hoje em dia no governo, não defendem até as últimas consequências da luta contra a extrema-direita. Nós temos que chamar mobilizações pela prisão do Bolsonaro e dos golpistas do 8J, exigir que a CUT, a CTB, a UNE, as grandes centrais sindicais, a grande entidade estudantil do país, chamem mobilizações com essa pauta, exigir pela vida das mulheres o aborto seguro, legal e gratuito, que o governo também já falou, infelizmente, que não vai dar, mais verbas para garantir direitos para a população LGBT, QIA+, fim das chacinas ao povo negro. E falar de fim das chacinas do povo negro contra o povo negro é sim falar do fim da polícia militar, que é uma das polícias que mais mata no mundo. Todos os dias a gente vê notícia de jovens negros sendo assassinados pela PM. A PM assassina tem que acabar. Isso é parte do nosso programa. Isso é parte de um programa para a nossa classe sair da situação que está hoje. E aí, obviamente, que é preciso dinheiro para tudo isso. E nós estamos dizendo que o país tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Nós queremos começar pela taxação das grandes fortunas. A meia dúzia de bilionários, que na verdade são os que mandam no país, tem que ser pesadamente taxados. Mas é preciso ir além. É preciso parar de pagar a dívida pública, que é uma ciranda financeira para os banqueiros. Ano passado, em 2022, a dívida pública levou 46% do orçamento do país. 46%. Não pagar a dívida pública ampliaria dinheiro para investir nas áreas sociais enormemente, enormemente. Nós não temos dúvida alguma.
Por exemplo, o saneamento básico levou menos de 0,1%. E nós estamos falando de um país que em 2023, saiu na BBC esses dias, no Brasil, em 2023, 45% da nossa população não tem acesso ao saneamento básico. 45% da população não tem acesso ao saneamento básico. E o país investe menos de 0,1%. Menos de 0,1% do orçamento no saneamento básico. E nessas lutas, com esse programa em mãos, nós queremos construir uma nova direção para a classe trabalhadora, tá? Nós queremos lutar por um governo dos trabalhadores e das trabalhadoras. Isso não é utópico. Utópico é achar que governar junto com a burguesia vai trazer benefício para a gente. Qualquer trabalhador que fez uma greve sabe quem é o seu inimigo. Qualquer trabalhador que fez uma greve sabe que luta contra o patrão. E por que a gente luta contra o patrão numa greve e a gente tem que dizer que na hora de governar o país a gente tem que estar junto? E essa ideia que o PT construiu, nós não concordamos de forma alguma. Se nós lutamos contra eles nas greves, nós temos que lutar por governos nossos, que defendam os nossos interesses, da nossa classe. Não há interesses comuns com a classe dominante. Olha o Ministério do Lula, cheio de representantes da classe dominante, de partidos de direita, do agronegócio. Não é possível governar com essa gente. E por isso que nós estamos saindo do PSOL, porque o PSOL, infelizmente, mudou o seu discurso. O PSOL nasceu com um projeto e hoje se adaptou, infelizmente, ao projeto do PT. Então, eu vou encerrando aqui. Acho que esse debate está muito bom. E faço um chamado a todos que defendem essas medidas, defendem esse programa, virem lutar conosco, virem construir a CST, que é uma organização revolucionária, que vai seguir em todas as lutas da nossa classe, que vai seguir acreditando que é possível a gente construir um governo dos trabalhadores sem patrão e um Brasil socialista. Essa é a saída de fundo que nós precisamos impor no país, e em cada greve, em cada mobilização, a gente está conscientemente atuando para construir esse projeto estratégico. Muito obrigada, Diego. Aqui no chat continuaram algumas perguntas, afirmações. Acho importante aqui, o companheiro Leonardo, né, destacou a importância da luta negra como ação direta e auto-organização, e não como projeto eleitoreiro. Concordamos muito com o companheiro Leonardo, e esperamos juntos, né, fortalecer um programa negro e socialista. Então, desde já, vamos estar em contato para também encampar essa luta. Bom, chegando aqui um pouco no final, a gente vai passar agora para os fechamentos e para responder várias das perguntas que foram feitas aqui. Agradecemos muito também que o pessoal continue mais um pouquinho aqui até o final. E voltar aqui uma propaganda importante, que é nossa revista internacional, Correspondência Internacional, é a nova edição, que é parte de nossa campanha financeira, já que a CST é uma organização que se autofinancia. Nossa campanha financeira está vendendo essa revista a R$20. Esperamos que todos que estão aí no chat comprem e colaborem com nossa organização. É muito interessante, tem matérias sobre a luta da França, bem recente, Ucrânia, Peru, Turquia, Palestina. Então, esperamos que, desde já, vocês nos marquem aí para poder levar para vocês essa revista R$20. E agora, se a gente passa, então, para o final, vou passar primeiro aqui para o companheiro Babá, que vai responder aqui umas perguntinhas e dar seu recado final. Aí, Babá, tudo bem? Tudo bem. Bem, o companheiro aqui coloca algo que é importante, que é acho que é Bar Rodrigues, né? Não está o nome assim, mas está escrito dessa forma, citando, Babá, coloca que o tema central da dívida para a esquerda, saber o que acha o Babá. Olha, já de muito tempo nós defendemos o não pagamento da dívida.
fazer auditoria, inclusive a Auditoria Cidadã da Dívida vem fazendo uma campanha, porque tem um projeto no Congresso que não votam de forma nenhuma, que é fazer auditoria da dívida pública, porque ela nunca para de crescer. Esse é o fato. Tá? Só para mostrar para vocês que é um dado aqui, que apontado pela Auditoria Cidadã da Dívida, que em 2021, no governo Bolsonaro, a dívida pública aumentou em 708 bilhões. Né? Ela era de 6,935 trilhões. Parece conta de mentiroso, né? Porque as pessoas não acreditam nesses números aí, mas em 2022, essa dívida já estava em 7 trilhões 646 bilhões. Mesmo se pagando como se paga aos banqueiros, eles saem na boa, né? Porque os banqueiros a nível mundial e a nível nacional, eles determinam, na verdade, a economia, junto com o grande empresariado do campo e da cidade. Então, mostrando claramente que essa situação da dívida pública é algo gravíssimo, que, como coloquei ainda há pouco, a dívida era de 153 bilhões, né? No início do governo Fernando Henrique, que foi quem implementou o plano econômico neoliberal, 153 bilhões. Hoje ela já está em 7 trilhões 646. Mesmo o governo, no ano passado, o governo Bolsonaro, da ditadura Bolsonaro, pagando aos banqueiros 1 trilhão 878 bilhões em um ano. E o provável é que este ano, no governo Lula, em 2023, seja pago 2 trilhões 536 bilhões. Aí dizem que não tem dinheiro para dar um aumento digno do funcionário público, que não tem dinheiro para dar um aumento digno ao salário mínimo, né, que é muito baixo, e dinheiro também para nossas universidades, que estão aí claramente, né, sendo destruídas, porque essa é a política que eles querem fazer. A educação do primeiro e segundo grau também, um absurdo como está colocado, né? Onde governadores do estado, como aqui do Rio de Janeiro, ou prefeitos como Eduardo Paes, tá certo? Aqui na cidade, é assim que se implementa a nível nacional. Portanto, não há saída para o país que não seja o rompimento com os banqueiros, enfrentar essa política para poder, na verdade, nós termos o direito de utilizar o dinheiro que nós pagamos dos impostos em benefício da população. Por isso, eu queria colocar aqui a segunda pergunta, Cláudia, que veio aí de um companheiro. Se você se arrepende. Volta de novo. Vou ter que voltar. Não, essa última parte. Sim. O que nós colocamos é que nós fomos muito pressionados da própria bancada do PT à época, né, dizendo que nós estávamos extrapolando aos nossos limites, que não era possível enfrentar o governo Lula, que não era possível, na verdade, ter a discussão que estava se tendo da reforma da Previdência, que atingia, né, os servidores públicos federais e depois foi expandido para servidores municipais, federais, estaduais, que essas reformas da Previdência foram colocadas. Inclusive, queremos chamar a atenção que o governo do Temer, né, é certo? Ele foi aliado do governo. Por 2 vezes, o governo colocou o Temer como vice da Dilma. E foi justamente o Temer que organizou o impeachment da Dilma, né?
mostrando claramente que essas alianças não servem para a classe trabalhadora. E por isso mesmo nós fomos contra a reforma da Previdência, fomos expulsos do PT e fundamos o PSOL. E nós nos orgulhamos de termos fundado o PSOL. Não foi fácil, porque além da expulsão em si, nós tivemos que viajar pelo Brasil inteiro para fazer a campanha pela construção de um novo partido, e que esse partido foi o PSOL. Isso nos orgulha bastante. E agora nós estamos sendo pressionados para dizer o seguinte: mas vocês construíram o PSOL porque estão saindo do PSOL, né? Quando o partido está aí, o partido, na verdade, está na mão do governo. E não foi para isso que nós fundamos o PSOL em 2004. Fundamos o PSOL em 2004 para termos um partido que representasse a classe trabalhadora. E nos primeiros anos, efetivamente, o PSOL cumpriu essa tarefa. Só que veio entrando na política de conciliação de classes e que agora aprofundou e não tem condição nenhuma. Isso a companheira Rosa explicitou bastante na sua intervenção, não é certo? E por isso mesmo nós nos orgulhamos da fundação do PSOL e nos orgulhamos de ter votado contra a reforma da Previdência. E nós achamos que temos que continuar para colocar abaixo todas as reformas da Previdência, que isso tudo é comandado pelo sistema financeiro. Como está agora a França, que aconteceu, mobilizações massivas contra a reforma da Previdência, que inclusive é a capa da nossa revista internacional, numa matéria que tem, mostrando claramente que a população francesa não quer mais o seu governo lá do Macron, né? Por causa da reforma da Previdência. E aqui no Brasil, nós achamos que temos que colocar abaixo as reformas da Previdência, que não foi só do Lula lá atrás, não é certo? Foi a do Temer, foi a do Bolsonaro, todas essas reformas de Previdência, nós temos a ideia de que isso tem que ser colocado abaixo. Por isso, nós nos orgulhamos de termos fundado o PSOL e de termos sido contra a reforma da Previdência e somos contra o pagamento da dívida pública, para pegar esse dinheiro para investir na sociedade. É isso que nós achamos. Muito obrigado, companheiros, pela audiência que os companheiros estão nos dando aqui, para saber que a CST vai continuar nas lutas e, para nós, isso é muito importante. Obrigada, companheiro Babá. Deu seu recado aqui, respondeu as perguntas. Agora, aqui, para finalizar, a companheira Rose também vai dar resposta, né, às perguntas que foram feitas e vai fazer um fechamento dessa nossa atividade. Então, gente, tiveram várias perguntas, né? O Babá já respondeu algumas aqui, eu vou ler algumas que chegaram para a gente. O companheiro Josué, né, ele pergunta qual o projeto da CST, o que a CST vai fazer, se a gente ainda é do PSOL. O Leonardo fala que deve pautar a esquerda, né, se é um programa ou ampliação da base eleitoral, e se devemos fazer tudo para preservar mandatos ou não. E o companheiro Antônio pergunta por que não ir para o próximo congresso do PSOL e o que fazer para ajudar a CST. Tem também a pergunta também de umas companheiros sobre a nossa internacional, sobre a UIT. Bom, vou tentar responder, possivelmente, talvez não consiga responder tudo, né, a todos os camaradas. Antes de responder, eu gostaria de agradecer bastante a presença de todo mundo. Tiveram várias saudações, tanto no chat, mensagens para a gente, de militantes, de organizações que saudam a gente pela nossa coerência, né, de jovens, de trabalhadores. A gente vem, enfim, distribuindo o nosso material, né. Então, para nós é bastante importante e demonstra de que a gente está no caminho certo de manter essa nossa coerência. Então, a gente está muito orgulhoso dessa live, muito orgulhosa da nossa política, né, e a certeza de que a gente está no caminho certo. Né? Então, eu queria fazer esse agradecimento para todo mundo que está aqui. Depois, sim, chamar, né, tanto a Cris quanto o Leonardo aí colocaram, né, e o próprio companheiro Antônio também, como ajudar a CST, a gente acha assim.
nós convidamos vocês a serem parte da CST. Nós queremos que vocês entrem na CST para fortalecer esse projeto que a gente está discutindo aqui. E aí eu queria pegar esse gancho para responder aí a pergunta dos camaradas, né? Que o nosso projeto é o projeto de uma esquerda socialista, independente, classista, que luta pelo governo da classe trabalhadora e que luta para colocar abaixo o sistema capitalista e para a gente construir o socialismo. Mas muitos companheiros podem dizer que isso é utópico, que isso não é possível, que isso está arcaico. Nós chamamos que utópico é acreditar que é possível conseguir reformas nesse sistema capitalista que está podre. Olha o que a gente acabou de viver, a pandemia do coronavírus demonstra de forma bastante categórica, né, a podridão que está esse regime, esse sistema capitalista que é o responsável hoje pela situação de miséria, pela degradação do meio ambiente, né, por milhões de pessoas que não têm o que comer, né, por crianças morrendo de desnutrição, por o retorno de diversas doenças, né, que foram erradicadas há muito tempo atrás, quando a gente sabe que a gente tem tecnologia suficiente que pudesse garantir, por exemplo, a erradicação desse conjunto de doenças e mazelas. Nós chamamos que utopia é achar isso, é achar que nesse sistema capitalista é possível conseguir reformas, né? E nós chamamos que utopia é achar que, junto com Lira, no Congresso Nacional, se pode governar e garantir melhorias para o povo trabalhador, como bem colocou aqui o Diego, né? Chama que utopia é acreditar que, junto com a burguesia, né, com a classe dominante, é possível a gente garantir e conseguir melhoras, né? Então, nesse sentido, assim, a gente segue reivindicando, né, o ensinamento do marxismo, ele segue mais vivo do que nunca, a necessidade da gente, como classe trabalhadora, colocar abaixo esse sistema capitalista. Não é tarefa fácil, né, não é fácil. A gente sabe que significa uma luta muito dura, mas ela é uma luta muito necessária. Nós estamos discutindo, inclusive, uma luta muito necessária contra a barbárie capitalista, e ela é dura porque a gente tem que enfrentar, né, a classe dominante, a gente tem que enfrentar a grande burguesia, as multinacionais, os patrões que nos oprimem, que nos exploram todos os dias, né, e que, infelizmente, também a gente tem que enfrentar as direções, né, do campo da esquerda, que nos colocam falsas ilusões como essas de que a gente não pode governar, de que a gente só pode governar junto com a burguesia, né? Então, também é necessário combater essas falsas ilusões, porque um dos pontos centrais, tanto o PT fez nos anos 2000, como retornou a fazer, é esse retrocesso ideológico. O PT, quando surgiu, na década de 80, né, Babá foi um dos fundadores do PT, está aqui. O PT, na sua primeira eleição, dizia trabalhador vota em trabalhador, e hoje se perdeu isso. Hoje está normal estar abraçado com o Eduardo Paes, chamar o Eduardo Paes para o 1º de maio da classe trabalhadora, ou o Tarcísio em São Paulo. Se normalizou, fruto da política, da conciliação de classe dessa esquerda. Então, também não temos que combater essa visão. Isso não é utopia, é necessário combater essa visão, né? O Diego colocava bastante, né, fazendo essa comparação que é real da nossa luta, né, do nosso método de luta, da greve que a gente utiliza. Então, nós achamos que é fundamental isso, porque é necessário construir esse projeto, né? Por isso a CST rompe com o PSOL, porque nós achamos que é necessário seguir essa batalha, seguir construindo esse projeto de uma esquerda independente, classista e revolucionária, sem dogmatismo, sem autoproclamação, porque nós não somos os únicos revolucionários do mundo. Existe uma série, enfim, de camaradas, de organizações que é necessário a gente confluir, buscar, debater, unificar, né? Para a gente poder fortalecer um projeto de independência de classe, né, que paute aí, os camaradas já colocaram o nosso programa, né, do não pagamento da dívida, da taxação das grandes fortunas, que possa enfrentar, lutar pelas contra-reformas, e agora, de forma mais imediata, 2 tarefas centrais que a gente tem. Aliás, 3 tarefas centrais, que é o apoio às greves que estão ocorrendo, porque a greve da educação no Rio de Janeiro está isolada, porque a CNTE não chama uma greve nacional da educação pelo piso, mas é uma greve muito importante, porque se ela for vitoriosa, vai fortalecer a classe trabalhadora, vai estar muito mais fortalecida para sair a lutar. Por isso, não é uma greve qualquer. Em segundo lugar, a gente lutar
seguir a luta contra o arcabouço fiscal e contra o marco temporal, como foi falado aqui pelo companheiro Diego. Ela é central, nós temos que exigir das centrais sindicais que chamem jornadas de luta, que a gente possa construir, participar, mobilizar nas nossas categorias, mobilizar no movimento de mulheres, mobilizar junto aos setores em luta. Nós achamos que é fundamental a gente fazer isso agora, de forma imediata. É possível barrar o marco temporal se a gente tem um levante indígena nesse país, e é possível também barrar esse arcabouço fiscal se a gente tem também um levante da classe trabalhadora. Esse tem que ser o papel da esquerda consequente nesse país. E esse é o projeto que nós da SST chamamos todo mundo a construir conosco. Por isso, Cris, Léo, sejam muito bem-vindos na SST e outros camaradas que estão conosco aí para poder construir e fortalecer esse projeto, né? E vamos seguir, sim, chamando a unidade, né, por essas pautas que eu falei aqui, para os companheiros, né, e para as companheiras, que nós achamos que é o que faz necessário, o que faz falta hoje, é essa construção. A construção de uma esquerda independente, que não se venda por cargo eleitoral, por vagas em gabinetes, que não se venda por cargos em governo nenhum. Nós achamos que é o que faz falta hoje, que é o que a gente se propõe hoje a fazer, o que a gente se propõe hoje a debater, a dialogar. Por isso, nós temos orgulho, lamentamos o que ocorreu com o PSOL, mas nós nos mantemos de forma orgulho, de cabeça erguida, porque esse projeto que a gente está discutindo aqui, enquanto houver exploração e opressão, ele segue vivo. E esse é o projeto que a gente chama todo mundo a construir conosco. Venha fortalecer a CST e esse projeto de forma coletiva. Gente, muito obrigada a todo mundo. Não deu para responder todo mundo, mas a gente pede que deixe o contato, vamos conversar, podemos mandar o nosso jornal, né? Nós somos parte de uma internacional, né, que aqui a companheira perguntou, eu queria falar rapidamente antes de encerrar, que é a Unidade Internacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Nós achamos que é uma ferramenta fundamental, né, que faz essas revistas que a Cláudia aqui mostrou, mas também que organiza campanhas internacionais, como a luta, o apoio aos trabalhadores da França contra a reforma previdenciária, né, ou os trabalhadores e o povo ucraniano, né, contra a invasão russa. Então, nós achamos que é fundamental a gente ter uma internacional, porque sozinhos, só no nosso país, a gente não consegue resolver o problema de fundo, assim como a burguesia se organiza com seus organismos, FMI, Banco Mundial, a nível internacional, também a classe trabalhadora, a juventude, as mulheres que lutam têm que se organizar. Por isso, nós da SST somos parte dessa internacional e vamos seguir como organização, fortalecendo a OIT no Brasil e em toda a América Latina. Gente, muito obrigada, valeu mesmo para todo mundo, boa noite. Bom, agora sim, a gente chegou no final. Como a Rose colocou, queremos agradecer muito quem ficou aqui, né, até o finalzinho já da nossa live. Foi uma live de trabalhadoras, de trabalhadores, aqui estava vendo, teve presente aqui em nossa live profissionais da educação, petroleiros, técnicos das universidades, carteiros, garis, metroviários, estudantes, jovens trabalhadores. Então, assim, acho que foi uma live que colocou muito bem o posicionamento aqui da CST, que nós queremos continuar esse debate com todos os que participaram aqui de nossa live. É fundamental para quem tem acordo vir conosco a fortalecer esse projeto, ser parte da CST, ser parte da nossa organização, que é parte também do internacional, como colocou aqui a companheira Rose. E, por favor, nos deixem aqui os contatos. A companheira Cris, né, falou que queria conhecer a CST. Por favor, deixa aí no chat seu contato. E nós podemos encontrar também nas nossas redes, no Instagram, CST-UIT. Nós estamos também sempre com o nosso jornal quinzenal, Combate Socialista. E também tem aqui, para quem logo quer se comunicar, um telefone que está dentro no chat, é o 21 97 93 37 558, do companheiro Adriano. Pode se comunicar, que a partir daí a gente vê como entramos em contato melhor. E continuaremos aqui nesse debate
e pedimos também que nos ajudem com a distribuição de nossos 10.000 exemplares, que queremos chegar a todo mundo, né, com esse nosso posicionamento e importante debate que a gente fez hoje. Então, muito, muito obrigada a todo mundo. Esperamos continuar juntos e que tenha todo mundo muito boa noite.